Bom, agora a gente vai resolver exercícios, né? E nessa matéria é melhor fazer no quadro, tá? Ao invés de fazer lá com a minha mesa digitalizadora, por conta da regrinha da mão direita, tá? Até a gente se acostumar, é importante eu fazer e vocês estarem vendo a minha mão aqui, beleza? Então eu vou continuar fazendo aqui no quadro, para vocês poderem ver lá a utilização da regra da mão direita, ok? Primeiro exercício está dizendo assim: um fio longo e retilíneo, quando percorrido por corrente elétrica, cria um campo magnético nas suas proximidades. A permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Observe a figura abaixo. Se uma corrente elétrica de 5 A se a corrente elétrica é de 5 A, o campo magnético criado num ponto P distante 0,2 metros do fio. Então, se eu pego lá num ponto P, que está a 0,2 metros do fio, conforme a figura, ele vale quanto? Qual é o valor dele e qual é a orientação? Ele está paralelo à corrente, ele está entrando no quadro, ele está saindo do quadro, ele está apontando para o fio, como que está esse campo magnético lá? Então vamos lá. Primeira equação simples, né? É só a utilização da equação μ0i sobre 2πr, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Ele está dizendo que a corrente elétrica vale 5. 2 vezes π vezes o raio. O raio é o quê? Coincide com a distância, 0,2 metros. Nós podemos simplificar aqui 4π por 2π, que dá 2, certo? 2 vezes 5, 10, vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 0,2. 10 dividido por 0,2 dá 50, vezes 10 elevado a menos 7, então dá 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. A intensidade do campo magnético é de 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. E a direção e o sentido desse campo magnético? Regra da mão direita. A corrente elétrica está para lá, a corrente está para a sua direita. Tentar fechar minha mão aqui diz que o campo magnético está entrando no papel. Então, o campo magnético, ele entra. As alternativas que está dizendo 5 vezes 10 elevado a menos 6, com ele entrando, é a letra E. Tá? A alternativa certa aqui é a letra E. E a letra E está assim, tá, gente? Ó, 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, perpendicularmente ao papel, para dentro. Perpendicularmente, né? Porque o papel está aqui. Ó, perpendicularmente. Está formando um ângulo de 90 graus e está entrando no papel. Ok? Exercício 2. A figura mostra dois fios retos e longos, ortogonais entre si, cada um percorrido por uma corrente elétrica I de mesma intensidade. Seu sentido está mostrado. Esse fio aqui está para baixo, esse fio aqui, a corrente elétrica está para a direita, tá bom? De acordo com os seus conhecimentos e com as informações dadas, nas regiões 1, 2, 3 e 4, aquelas que podem existir pontos nos quais o campo magnético resultante pelas correntes seja nulo são quais? Então, tá perguntando, né? Aonde o campo magnético resultante aqui é zero? Porque se o campo magnético é uma grandeza vetorial, ele se comporta como uma grandeza vetorial. Então, tudo que você aprendeu sobre vetor, você vai aplicar aqui, né? Lei de Newton, né? Nós utilizamos muito. Se você tem duas forças, uma para a direita e outra para a esquerda, quanto que dá a força resultante? Dá zero, se elas forem iguais. 2 newtons, 2 newtons. Quanto que dá a força resultante? Dá zero. Se você tem um campo elétrico de 2 newtons por coulomb, de 2 newtons por coulomb,
estou esquecendo de colocar o número. 2 newtons por coulomb. Calcula o campo elétrico resultante. Dá 0. Então, como é que você vai fazer para calcular o campo magnético resultante aqui e verificar onde é 0? Tem que verificar aonde você tem dois campos magnéticos apontados para lados diferentes. Porque se as correntes elétricas são iguais, né? Então, se você pega lá μ0i sobre 2πr, olha só, se você pegar esse ponto aqui vai estar a mesma distância, vou até nomear, tá? Fio A e fio B. Então, se eu pego esse ponto aqui, ó, ele é equidistante do fio A e do fio B. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou estar pegando a mesma distância. Então, eu vou pegar pontos que estão equidistantes dos dois fios. Então, mesma distância, mesma corrente, mesmo meio. Então, se eu pego um ponto aqui que esteja equidistante, o que vai acontecer? Eu vou estar pegando um ponto onde os campos magnéticos vão ter a mesma intensidade. Só resta saber agora aonde vai estar para lados opostos. E aí, regrinha da mão direita. Ó, a corrente está para a direita aqui no fio B. Então, o campo magnético, ó o meu polegar acompanhando a corrente elétrica, ó. O campo magnético, ele está entrando. Então, por esse fio aqui tem um campo magnético entrando aqui embaixo, tá? Esse aqui é o campo magnético gerado pelo fio que eu chamei de B. Ok? E se o campo magnético entra aqui embaixo, o que ele faz lá em cima? Ele sai. Então, aqui você vai ter um campo magnético saindo. O campo magnético do fio B, tá? Agora vamos fazer para o fio A. A corrente está para baixo. Ó, a corrente está para baixo. O campo está entrando aqui e saindo do lado de cá. Ó, o polegar apoiando a corrente, entra aqui e sai lá. Entra e sai. Esse aqui é o campo magnético produzido por A, campo magnético produzido por A e por A. Ok? Aonde isso aqui vai acontecer? Em quais regiões? Aqui tem um saindo, aqui tem um entrando. Aqui é uma resposta. Aqui está os dois saindo, vai somar. Aqui está os dois entrando, vai somar, então não vai dar 0. Aqui vai subtrair porque tem um entrando e outro saindo. Então, as regiões aonde o campo magnético resultante vai ser 0 é regiões 1 e 4. A alternativa que fala 1 e 4 é a letra A. Então, a resposta, letra A. Beleza? O exercício 3 está dizendo o seguinte, gente. Uma espira circular de raio R é percorrida por uma corrente elétrica I. Então, eu tenho aqui uma espira que está sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Eu não sei se é no sentido horário ou anti-horário, então não vou colocar ali a orientação. Tem uma corrente elétrica circulando aqui, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. A uma distância 2R do seu centro, encontra-se um condutor retilíneo muito longo que é percorrido por uma corrente elétrica I1. As condições que permitem que se anule o campo de indução magnético no centro da espira são... As alternativas estão aqui assim. Se a razão entre I1 e I for 2π e a corrente na espira for no sentido horário. Letra B. Se a razão entre essa corrente e essa for 2π e a corrente na espira for no sentido anti-horário. Então, o que na verdade ele quer saber é qual a razão entre I1 e I. A pergunta na verdade é qual é a razão entre a corrente I e I1 e qual é o sentido da corrente elétrica I. É isso que ele quer saber, né? Então vamos lá. Olha,
Para que o campo magnético aqui no centro da espira seja zero, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? O campo magnético resultante para ser zero, o B, o campo magnético feito pelo fio, tem que ser subtraído do campo magnético da espira, porque um tem que estar entrando e o outro tem que estar saindo, tem que estar em sentidos contrários, não é isso? Então vamos lá. No fio, ele deu a corrente elétrica está para a direita. Então, se ela está para a direita, ó, o campo magnético está entrando aqui. Então, a corrente elétrica feita pela corrente... Desculpa. O campo magnético feito pela corrente elétrica I1, aqui, ele está entrando. Então, eu vou colocar assim, B1. Tá? Ó, porque o campo magnético, ele está entrando. Para que dê zero, é necessário que os campos tenham sentidos contrários. Ou seja, essa corrente elétrica aqui, ela tem que gerar lá no centro da espira um campo magnético saindo. Certo? O campo magnético gerado pela I tem que estar saindo. E para ter um campo magnético saindo ali, o que tem que acontecer? Eu vou usar a segunda variação da mão direita, tá? Ó, corrente e campo. Aqui indica o campo. O que o campo está fazendo? Aqui ele está saindo. Se ele está saindo, a corrente tem que circular no sentido anti-horário. Mas foi do outro jeito, como é que ficaria? Do outro jeito, aqui é corrente, aqui é campo, não é isso? Então, o campo tem que estar saindo, e se o campo está saindo, ó, o polegar tem que estar no sentido anti-horário, tá vendo? Então, você pode usar qualquer uma das duas. A corrente, então, aqui, já sei, a corrente está no sentido anti-horário. E o valor? Ora, é só substituir ali. Fio μ0i sobre 2πr. Espira μ0i sobre 2r. Nossa Senhora. Vou passar esse cara para o segundo membro, tá? Para ele ficar positivo, vai ficar μ0i sobre 2r. Passando para lá fica positivo, μ0i sobre 2r. Lembrando que a corrente do fio ele chamou de I1 e a corrente da espira ele só chamou de I. Eu posso simplificar o μ0 com o μ0 e eu posso simplificar o 2 com 2. Mas o R com R também? Não. O R com R eu não posso simplificar, porque a distância do fio é 2R e a distância da espira é só R. Então eu tenho primeiro que tomar esse cuidado. No fio, o raio não é R. No fio, porque eu quero saber o campo no centro ali. No fio é 2R. E na espira é R. Agora sim, agora eu posso simplificar R com R. Sobrou aqui I1 sobre 2, e lá sobrou somente o I. Não, sobrou 2π aqui. Tem um π aqui também, eu estou esquecendo dele. Sobrou 2π, né? Então, passo 2π para lá e passo o I para cá. Vai ficar corrente I1 sobre I é igual a 2π. Tá? Ó, eu passei esse I dividindo e 2π para lá. Ficou I1 sobre I dividido por 2π. Então, a resposta é: a razão entre a corrente I1 e I é 2π e o sentido da corrente elétrica anti-horário. A alternativa que fala isso, deixa eu pegar aqui. Letra B.
Então, a resposta aqui da questão, do terceiro exercício é letra B, ok? O exercício 4 está dizendo assim: duas espiras circulares e concêntricas, ou seja, o centro delas é comum entre elas, concêntricas e coplanares, de raios R1 e R2, sendo que o R1 é 0,4 de R2, são percorridas respectivamente pelas correntes I1 e 2. I1 e 2. O campo magnético resultante no centro da espira é nula. Calcule a razão entre as correntes elétricas. Exatamente o que eu fiz anteriormente, né? Só que no exercício 3 era fio com espira. Aqui são duas espiras, né? Para que o campo magnético aqui dê zero, é necessário o quê, gente? Que um campo esteja entrando e o outro saindo, né? Eles têm que ser iguais e têm que ter sentidos contrários, não é isso? Então, ó, o campo resultante para ser zero, um tem que estar entrando e o outro saindo, ou seja, os campos magnéticos vão ter que se subtrair um do outro. Passando esse para cá, ele fica positivo. São espiras, então, μ0i sobre 2R1, μ0i sobre 2R2. O exercício está dizendo que R1 é 0,4 de R2, ok? Ó, eu já vou simplificar aqui, tá? Eu vou simplificar μ0 com μ0, vou simplificar o 2 com 2, beleza? Vai ficar a corrente 1, aí quanto que vale R1? 0,4 R2. 0,4 R2. E aqui sobrou I2 dividido por R2. Mas aí, como R2 é igual a R2 e estão de lados opostos, eu posso subtrair. Tá? Vai sobrar I1 sobre 0,4 e I2. Como ele pediu a razão entre as correntes I1 e I2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o 0,4 para lá e o corrente I2 para cá. I1 sobre 2 é 0,4. Essa é a resposta do exercício. Valeu? O exercício 5 está dizendo o seguinte. A figura a seguir representa um eletroímã. O exercício 5 está dizendo o seguinte. A figura a seguir representa um eletroímã, está aqui, e um pêndulo, cuja massa na extremidade é um pequeno ímã. Ao fechar a chave C, é correto afirmar que o ímã do pêndulo será repelido, o ímã do pêndulo será atraído, ele vai girar em 180. O que vai acontecer com esse pêndulo? Então, eu vou fechar a chave. E na hora que eu fecho a chave, ó, polo positivo, polo negativo. A corrente elétrica convencional, polo positivo, ela vem aqui, ó, passa lá atrás. E aqui a corrente elétrica está subindo. Isso quer dizer que isso aqui vai se comportar como um eletroímã, corrente elétrica, e o polegar aponta o polo norte, tá bom? Então, a corrente elétrica está para cima, o polegar aponta o polo norte. Então, aqui é um polo norte e aqui é um polo sul. Mas eu vou fazer do outro jeito. Faça do outro jeito. Ó, aí você pega aqui, a corrente está subindo, então o campo está entrando e o campo entra em qual polo? Polo sul. Se aqui é um polo sul e aqui é um polo norte, o que vai acontecer? Uma atração. A alternativa que está dizendo isso é a letra B. O ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. Então, a alternativa certa aqui, letra B. Ok? Exercício 6 está dizendo assim, gente, ó. Um fio
fino, encapado ou esmaltado, enrolado em uma haste de ferro, ligado aos polos de uma pilha, como mostrado na figura. Por que a haste passa a atrair pequenos objetos de ferro ou aço? Por que esse cara, quando é percorrido por uma corrente elétrica, atrai alguns metais? Porque ele se comporta como um eletroímã. A resposta é essa. Por que a haste passa a atrair pequenos objetos de aço ou ferro? Porque ele se comporta como um eletroímã. Aproximando-se uma bússola dessa haste, qual extremidade ela vai indicar como sendo o polo norte? Bom, a corrente está vindo aqui, então quando ela chegar aqui, a corrente elétrica vai estar descendo, porque o fio passa por cima e vai lá atrás. Então, gente, ó, a corrente elétrica aqui, ela está descendo. Ó, ela saiu aqui, ó, passa por cima do fio, depois vai lá atrás, na frente e atrás. Então a corrente está descendo. O exercício está perguntando, a bússola vai indicar como sendo o polo norte, qual aqui vai ser o polo norte? Corrente indica polo norte. A corrente está para baixo, polo norte. Então aqui é um polo norte e aqui é um polo sul. Então, aproximando-se uma bússola desta haste, qual extremidade a bússola indicará como sendo o polo norte? A extremidade da direita. Respondido. Letra C. Qual a mudança que ocorre se inverter a pilha? Se eu pegar a pilha e inverter, vai haver alguma diferença? Vai, né? Porque se eu inverto, aqui fica sendo polo negativo e aqui polo positivo. E aí a corrente não sai daqui, né? A corrente vai estar saindo daqui. Ou seja, ao invés de descer, a corrente vai estar subindo. Porque a corrente, ó, ela agora vai vir por aqui, ó. Se ela vai vir por aqui, ela não vai descer, ela vai estar subindo. E se ela estiver subindo, o polo norte vai ser para lá. Então está perguntando qual é a mudança que vai ocorrer se eu inverter as polas. Uma inversão nos polos do eletroímã. Onde era polo norte vai virar polo sul, aonde era polo sul vai virar polo norte. Tá bom? Último exercício. A figura representa uma bateria de força eletromotriz E, resistência 5 ohm, ligado a um solenoide de 200 espiras, sabendo que o amperímetro mede 20 mA e que o voltímetro mede 8 volts, qual o valor da FEM? E depois pergunta, qual a intensidade do campo magnético gerado pelo ponto P, por um ponto P, localizado no interior vazio do solenoide. Então, primeira coisa, quanto que vale a força eletromotriz? E depois pergunta quanto que vale o campo magnético lá. Como que eu faria para achar o valor da força eletromotriz? Equação do gerador. U é igual a E menos RI. O exercício falou qual é a voltagem. A voltagem aqui é de 8 volts. A resistência interna é 5 e o amperímetro, que está medindo a corrente que está circulando ali, de 200 mA. 200 milésimo de ampere. Então, eu vou colocar 200 dividido por 1000, tá? Simplifica um zero aqui, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Vai ficar 2 dividido, ou não, já vou fazer direto. 2 vezes 5 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1. Passa 1 para cá, vai dar 9 volts. Então, a letra A, a força eletromotriz é de 9 volts. Ok? Relembrando aí a matéria de geradores, né? Vou apagar para fazer a letra B. Qual a intensidade do campo magnético naquele ponto ali? É só fazer a equação
do solenoide, N μ0I sobre L. O exercício falou que ele tem 200 voltas, 4π vezes 10 elevado a menos 7, o valor da permeabilidade magnética do vácuo. A corrente elétrica é de 200 mA. Vou fazer aqui em cima, tá, gente? 200 milésimo de ampere, que seria a mesma coisa que 200 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Miliampere é 10 elevado a menos 3, tá bom? Eu gosto de fazer assim porque, ó, simplifico 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 2 dividido por 10, 0,2. 20 centímetros não vou colocar aqui, porque tem que ser em metros. Então, divide por 100, dá 0,2. Vou simplificar 0,2 com 0,2. 2 vezes 4, 8. 800 π vezes 10 elevado a menos 7. Você não precisa substituir o valor do π ali, tá? Normalmente nessa matéria as respostas estão sempre em função de π. Se tiver que substituir, você substitui por 3. Mas normalmente as respostas ficam em função do π. Vai ficar 8π vezes 10 elevado a menos 7, menos 6, menos 5. Então, a intensidade do campo magnético é de 8 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. E agora acabou. Tive que fazer mais 2 exercícios para poder englobar toda a parte de espira e solenoide. Beleza?